Bem-vindos, meu nome é Aércio Pereira, sou um colaborador do Super no CETELE e vou dar início à aula sobre circuitos elétricos. Nessa videoaula a gente vai abordar três tópicos: as leis de Kirchhoff, onde a gente vai abordar os elementos de circuito, a lei das malhas, a lei dos nós e um exemplo aplicando as duas leis. Depois a gente vai tratar dos circuitos de corrente contínua, ou direct current, no inglês. Nesse tipo de corrente, ou nesse regime de corrente, a gente vai tratar da transiência, das oscilações livres e das oscilações amortecidas. No circuito de corrente alternada, ou alternating current, a gente vai tratar da reatância indutiva, reatância capacitiva, da impedância e do valor eficaz e potência média. Os elementos do circuito, o primeiro que a gente vai tratar é o resistor. Ele é representado dessa maneira, num esquema de circuitos. No caso de um resistor ôhmico, a queda de tensão gerada pelo resistor é a lei de Ohm. Tensão igual a resistência vezes a corrente. Os elementos de circuito eles são sempre tratados como consumidores de tensão. Então, a gente sempre quando a gente fala queda de tensão, é a tensão consumida por um dado elemento do circuito. Um resistor dito ôhmico, a função dele no circuito é dissipar energia. Então, essa é a fórmula da potência dissipada. O próximo elemento que a gente vai abordar é o capacitor. Como elemento de circuito, ele é representado por duas linhas paralelas, representando, no caso, um capacitor de placas paralelas, que é o mais simples, mas ele poderia representar qualquer forma de capacitor. A queda de tensão no capacitor é dada por esta fórmula, então a diferença de potencial é igual à carga em uma das placas dividida pela capacitância. A função do capacitor no circuito é armazenar energia. A fórmula da energia armazenada é 1 sobre 2, capacitância, diferença de potencial ao quadrado, ou 1 sobre 2, carga ao quadrado de uma das placas dividido pela capacitância. O outro elemento de circuito que a gente vai ter é o indutor. Assim como o capacitor, o indutor é representado pela sua forma mais simples, que é um solenoide. A representação não necessariamente descreve o tipo de solenoide, se ele é um toroide, se ele é só um solenoide, mas sempre se considera que o campo magnético vai estar completamente contido dentro do solenoide. A queda de tensão devido ao solenoide se deve à indutância. Então, a diferença de potencial é igual a indutância vezes a taxa de variação da corrente elétrica. Não tenho menos aqui da lei da indutância, porque nesse caso a gente já está considerando que é uma queda de tensão. Então, no caso, o sistema está perdendo energia para o indutor. Esta perda de energia já considera o sinal negativo. A função do indutor é armazenar energia, assim como o capacitor. Então, a energia armazenada é igual a 1 sobre 2 indutância vezes a corrente ao quadrado. O último elemento do circuito é um gerador. O gerador, diferente dos outros elementos do circuito, ele fornece energia ao circuito. Então, a diferença de potencial do gerador é sempre negativa, já que nós estamos adotando que os positivos são consumidores de energia. A representação das fontes normalmente é dada por uma bola com uma letra E estilizada no meio. Quando a gente quer especificar o tipo de corrente que essa fonte gera, a gente pode ter a corrente contínua, normalmente são duas placas para representar uma bateria, mas não deve ser confundido com a representação do capacitor. Veja que
Os dois riscos têm tamanhos diferentes, justamente para diferenciar do capacitor. A outra forma é a corrente alternada. O símbolo é basicamente uma senoide. Certo.